Olá, seja bem-vindo ao meu canal Terapia Contemporânea, Márcia Rafael aqui de novo. E hoje eu quero falar com vocês sobre a medicina germânica. Eu até postei alguns vídeos aqui e postei inclusive sobre colesterol, né? E uma pessoa pediu para aprofundar no tema. Mas assim, antes de me aprofundar nos temas, né, como eu falei que eu gostaria de fazer uma série de vídeos falando sobre a medicina germânica e falando sobre os sintomas e o que tem por trás desses sintomas, né? Quais são as emoções por trás desses sintomas. Então hoje eu vou falar assim bem resumidamente, não dá para falar muito profundamente sobre isso, mas eu vou falar sobre o que é a medicina germânica, para quem não conhece absolutamente nada, né? Para quem não sabe, nunca ouviu falar. Existem vários terapeutas, vários médicos e falando sobre já, assim, atendendo, né? Com essa base da medicina germânica, que ela é maravilhosa. Para mim foi assim uma virada muito grande na minha vida quando eu descobri. Porque eu curei, inclusive, os meus próprios problemas, né? Eu fui entender por que eu sentia algumas dores e eu consegui chegar assim na raiz dessas dores, né? Desse sintoma, e a dor simplesmente desapareceu. Então eu fui comprovando por mim mesma como que essa medicina, essa ciência, né? Essa ciência médica da medicina germânica. A medicina germânica, ela foi desenvolvida, né, vamos dizer assim, pelo Dr. Hammer. O Dr. Hammer, ele era um médico oncologista, né, alemão, lógico, e ele trabalhava num hospital do câncer. E então ele foi avaliando, né, não vou contar exatamente toda a história dele, mas assim, ele passou por um processo, né, por um trauma muito grande, e foi nesse trauma grande que ele descobriu a medicina germânica, que ele desenvolveu essa ciência médica. Ele sofreu um grande impacto, né, um grande trauma, né, porque o filho dele morreu, e como ele trabalhava no Hospital do Câncer, ele percebeu que em todas as ressonâncias magnéticas, né, havia um padrão dentro daqueles exames, um padrão que ficava registrado em círculos concêntricos, né, em locais determinados do cérebro das pessoas. Então aí ele começou a avaliar, começou a analisar, começou a estudar, ele pesquisou muito, muito, muito e chegou a algumas conclusões que hoje a gente está trabalhando aqui com a medicina germânica e com outras técnicas que foram desenvolvidas com base na medicina germânica. Ela foi aprofundada, melhorada por outras técnicas como a biodecodagem, como o MPC, que é uma junção, né, de técnicas e de terapias com base na medicina germânica. Enfim, diversas técnicas que foram surgindo e então hoje a gente consegue ter um resultado muito grande mesmo, assim, impressionante dos problemas, né, que são resolvidos. Então, é uma medicina desenvolvida pelo Dr. Hammer, como eu já falei, um médico oncologista alemão. É uma ciência médica baseada na ideia de que toda doença tem um choque emocional por trás dela. Então, de forma intensa, ela é vivida de forma intensa, inesperada e em silêncio. A pessoa vive aquilo, cada pessoa tem uma percepção. E cada percepção, ela tem um nível vamos dizer assim, é como se fossem níveis, né? 1, 2, 3, uma escala, como se fosse uma escala. Então, cada um tem a sua própria escala individual. E cada um tem uma percepção diferente da outra. Cada um que vive um trauma não significa, obviamente, que vai ter um problema de saúde. Mas, às vezes, aquele que ficou quieto, que teve o trauma, o mesmo trauma, a mesma situação, ele vai desenvolver um problema. E o outro não. Então, por conta da percepção de cada um, tá? Então, segundo o Dr. Hammer, nós vivemos um conflito emocional muito forte. E esse conflito emocional muito forte é que vai trazer o sintoma. Isso a gente vai descobrindo com o tempo lá na infância e diversas outras
formas de chegar nesse conflito, aí descobrir como que esse conflito emocional aconteceu. Então, se nós não conseguimos expressar, não conseguimos resolver no momento que aquele problema aconteceu, o corpo vai reagir de uma forma automática. Ele acende uma lâmpadazinha assim e joga ali a informação na célula. Então, nós temos memórias celulares. E tem muitas outras coisas aí que envolvem a medicina germânica e que envolvem o sintoma, o trauma, a doença e todo esse processo, tá? Então, assim, esse processo, ele se chama da doença, do sintoma, ele se chama um processo biológico de defesa do nosso próprio corpo. Então, é um processo biológico específico relacionado àquela situação, tá? Então, cada órgão é que vai ser afetado, né? Tem relação aí com esse processo biológico aí, tá? Então, esse processo, pela medicina comum, se chama doença. Não é um erro do corpo, mas é uma proteção biológica, né? Então, assim, como que eu posso dizer? É uma resposta biológica ao que aconteceu. Então, fica ali naquele sentido biológico para ajudar a pessoa a lidar com aquele conflito que aconteceu. O cérebro nosso, ele é muito inteligente. Então, ele produz tudo isso para nos defender. Então, o Dr. Hamm, ele descobriu através dessas formas aí que eu acabei de falar, que um grande trauma pessoal, por exemplo, uma perda de um filho, que foi o que aconteceu com ele, vai trazer um determinado sintoma em determinada parte do corpo, né? Isso é muito interessante, isso é maravilhoso. Quando a gente começa a estudar e começa a entender, gente, isso fica assim tão óbvio, a gente consegue se entender e se curar, o corpo se autocura, tá? Então, assim, sofre esse problema, essa tragédia, perde um filho. Então, pouco depois, um tempo depois, o que aconteceu com ele? Ele perdeu esse filho, ele desenvolveu um câncer. Agora, onde ele desenvolveu esse câncer é que é a coisa mais interessante e mais assim, impressionante que eu aprendi, né? Então, ele percebeu que muitos pacientes em situação semelhante à dele também tinham passado por alguns choques emocionais profundos, né? E que provocaram esse adoecimento, o câncer ali em determinada parte do corpo. O que aconteceu com ele? Onde ele teve o câncer? Alguém já para pensar aí, gente. Um homem perdeu um filho, foi traumático, foi uma coisa muito forte, muito ruim, muito terrível. E ele desenvolveu um câncer depois de alguns meses. Na próstata, né? De onde vem o filho, né? Então, gente, só pra gente refletir aqui um pouquinho, tá? Então, a partir daí, ele começou a estudar milhares de casos, centenas de casos, e foi se desenvolvendo cada vez mais dentro desse processo. E descobriu muitas outras doenças, muitos outros sintomas. E hoje, essa medicina germânica, ela foi muito mais ampliada, muito mais aprofundada, com outras técnicas que foram colocadas ali junto, né? Então, ele descobriu o quê? Que ele desenvolvendo esse câncer, ele mesmo descobriu, e observando todo mundo que estava ali naquele hospital do câncer também, todos tinham passado por essas situações. Então ele foi se aprofundando, e acabou chegando nessa conclusão aí. Uma pesquisa muito profunda que ele fez. Então, a partir daí, ele estudou milhares de casos, né? Identificou as leis biológicas, tá? E aí ele fez as 5 leis biológicas, né? Conseguiu ali colocar 5 leis, que isso eu posso falar em outro vídeo. E ele acabou entendendo por que o corpo adoece. Então, uma dos tipos de conflito que afeta uma área específica do cérebro, que comanda um órgão correspondente. Ou seja, toda doença tem uma causa emocional ligada a uma necessidade vital uma necessidade vital de ser resolvida. Aí a gente não consegue resolver. Então, quando não consegue resolver, quando a gente não se dá conta e não resolve isso, o que acontece? Ela vira um sintoma no nosso corpo. Então, toda doença tem uma causa emocional específica ligada a uma necessidade vital que foi ameaçada ou não foi atendida. Então, qual que é o interessante disso tudo?
que a gente consegue, através de avaliar, né, através dessa avaliação da historicidade da pessoa, eu chamo de historicidade, tá, gente? Então pode ser uma anamnese. Mas quando eu faço uma historicidade da pessoa, que eu pego lá atrás, né, o que que aconteceu, como é que foi a gestação, como é que foi a infância, como é que foi a adolescência, e talvez, não, talvez nem precisa chegar nesse ponto todo, mas se precisar a gente vai começar lá do comecinho e vai chegar no momento exato que aquele conflito aconteceu. Quando a gente descobre aquele momento exato que o conflito aconteceu, a pessoa leva um choque. É isso mesmo, mas foi exatamente isso, faz todo sentido. Quando a pessoa se dá conta disso, ela tem uma reação, né? Essa reação atinge o cérebro dela. Esse cérebro, ele vai entender, bom, agora ela acordou, ela olhou para o sintoma e ela percebeu que tem alguma coisa aqui. Então, o corpo já começa naturalmente a reagir. Só que, lógico, dentro desse sintoma, ela vai também trabalhar dentro da ressignificação. A gente vai pegar toda aquela linha de vida da pessoa, todo aquele processo e vamos ver onde foi que aconteceu. Bom, aconteceu aqui. Então é ali que a gente vai trabalhar. A gente vai voltar no sintoma, vai sentir o corpo, vai observar tudo que está acontecendo na emoção da pessoa, e daí o corpo começa a entrar no processo de autocura. A gente faz uma mudança, uma reversão daquela situação, não vai deixar de existir, mas ela vai fazer uma reversão. Como o cérebro, ele não identifica o que é verdadeiro do que é falso, do que é uma mentira, do que é uma imaginação, o que acontece? Imagina o seguinte, você tem uma célula, né? Você pega ali aquela célula e tem um trauma ali dentro daquela célula. Sofreu algum abuso, algum trauma, alguma coisa aconteceu, ficou registrada lá dentro. O que vai acontecer na hora da ressignificação? Aquela célula é como se fosse abrir e você vai tirar de dentro daquela célula aquela memória ruim e vai tirar, vai transformar aquilo numa coisa diferente, numa emoção diferente. Você vai colocar uma emoção diferente, um conhecimento diferente, você vai mexer naquela situação e vai resolver aquilo, e aquilo vai o quê? Ser transformado, vai ser ressignificado. Aí aquela célula que estava ali doente, com aquela coisa ruim, vamos dizer assim, com aquela sujeira lá dentro, é como se você fosse lá e limpasse tudo, deixasse tudo limpo, tudo organizado e pronto. Aquela célula vai o quê? Simbolicamente fechar e ficar com outra memória ali dentro. Pronto, o corpo já entendeu, teu corpo volta ao normal, volta ao original e começa então a se autocurar. Então, gente, aqui já são 12 minutos que eu tô falando. Eu espero que esse vídeo tenha feito algum sentido para vocês. E se alguém entendeu aí, tem alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, coloca aqui embaixo, né? Eu já vou pedir para você se inscrever no canal. Se inscreve, ativa o sininho, comenta, isso é muito importante pro canal. Principalmente o comentário, né, gente? Comenta aí, não custa nada. Comenta o que você achou, se você já tinha ouvido falar, que tipo de sintoma você tem que você gostaria que eu falasse no outro vídeo, né? Já tem aí um outro material que eu vou me aprofundar, que já pediram, que é sobre o colesterol, né? De onde vem o colesterol, por que ele desequilibra, por que ele está alto, por que ele está baixo. Então eu vou aprofundar com outro vídeo e vou colocar no canal especificamente sobre o colesterol. Mas se você tem um outro sintoma que você queira saber, comenta aqui embaixo. Fala aqui para mim o que você entende sobre isso, o que você quer saber, tá? E então, assim, se ficou claro esse vídeo, passa para outra pessoa também, tá bom? Então, gente, é isso. O vídeo fica por aqui hoje. Eu tô aqui com o meu chazinho, se alguém tiver servido, né? Um chazinho de cavalinha. Então, tá aí, chazinho de cavalinha para vocês. Ó, amizade, coraçãozinho para vocês. Vamos ficando por aqui. Até a próxima.